Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo, pá? Beleza? Nós estamos aqui para começar nossas aulas de aplicativos informatizados. Sim, isso mesmo, aplicativos informatizados. Essa é a aula de número 1. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, parte A e parte B. A primeira parte nós vamos dar um histórico aí dos sistemas operacionais no decorrer do tempo. E depois a gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, tá bom? Então, espero que você fique com a gente com essa primeira aula de aplicativos informatizados, tá bom? Vamos ver uma vinhetinha aí para inicializar. Então é isso aí, como você viu na vinhetinha aí, o tema da aula é sistemas operacionais, né? Mas nós vamos falar de forma bastante superficial, porque o objetivo dessa disciplina em aplicativos informatizados é dar uma noção de aplicativos para pessoas de várias áreas de atuação de cursos técnicos, seja curso técnico de logística, seja curso técnico de recursos humanos, de administração, de contabilidade, enfim, ou outras áreas também, química, física, biologia, enfim, tá bom? Em geral aí. Bom, então, vamos lá, a gente vai usar uma apresentaçãozinha aqui para poder trabalhar com vocês nessa aula, tá? Então é o seguinte, nesta apresentaçãozinha, nós vamos ver aqui primeiro, observações iniciais. Nesta aula, nós vamos conhecer o que são sistemas operacionais e quais os mais utilizados hoje em dia. Também conheceremos algumas de suas funcionalidades e como chegamos até ele. Nesta aula especificamente, parte A, nós não vamos ver funcionalidades, mas nós vamos ver o histórico, para saber como que nós chegamos nos sistemas operacionais que nós temos hoje em dia. Bom, talvez você pergunte, o que são sistemas operacionais? Já ouvi falar desse assunto. Já sei que tem o Windows, Android, etc e tal. Mas exatamente para que servem os sistemas operacionais? Então, antes de a gente responder essa pergunta, né, vamos falar sobre algo interessante. Né? Seria bom entender por que foi necessário existir os sistemas operacionais e por que nós chegamos nisso. Então, eu vou contar um pouco rapidamente agora a breve história da programação, a breve história da computação para vocês, uma breve história da computação. Bom, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo o início, talvez, de tudo na computação. A computação, ela começou com descobertas na área de elétrica, né? Mas antes disso ainda com pouca noção de eletricidade que o homem tinha, alguns cientistas muito espertos e malucos, né, como sempre, eles tiveram ideias de máquinas computacionais. Então esse cara que você está vendo aí, o Babbage, Charles Babbage, foi o primeiro que inventou uma coisa parecida com um computador. Era uma máquina aí que você está vendo que servia para computar, uma máquina de computar. Isso foi em 1822, na época da abolição da escravatura no Brasil. Já pensou? Isso faz muito tempo. Aqui no Brasil nós estávamos ainda na era da escravidão e tinha já cientista inventando lá na Inglaterra máquina de computar. Já pensou numa coisa dessa? Então as coisas realmente são diferentes. Então esse homem, ele inventou essa máquina que fazia cálculos interessantes até dentro ali da universidade, que é onde ele trabalhava. Ele era um pesquisador, matemático e assim por diante. Então podemos dizer que é a primeira coisa parecida com um computador. Mas aí um pouquinho mais à frente, ou um pouquinho não, mais de 100 anos para frente, aí a gente tem algo um pouco mais avançado, né? Aí esse cara que você está vendo é o Alan Turing. Muitos dizem que ele é o pai da computação. Se você quiser aprender mais sobre Alan Turing, você pode assistir um filme chamado O Jogo da Imitação. É um filme muito interessante que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e ela é baseado na história do Alan Turing. Porque o Alan Turing, embora a máquina do Babbage era bem legal, bem interessante, resolvia cálculos de matemática, mas o Alan Turing, lá durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele criou uma coisa muito mais sofisticada, né? Você até pode ver aí, também baseado em umas ideias de mecânica, coisa e tal,
E essa máquina do Alan Turing, ele conseguia até mesmo descobrir alguns enigmas. Tinha uma máquina lá dos alemães que chamava Enigma, que também é uma máquina muito louca, que mandava mensagem criptografada. E aí criptografada tudo em código. E Alan Turing conseguiu desenvolver essa máquina aí, que tinha princípios de programação e computação. Em 1943 é uma das primeiras coisas que nós podemos dizer que é a computação moderna. Então, é isso daí. É assim que começou a computação. Mas nada disso era realmente uma máquina eletrônica ou elétrica. Então, depois de Charles Babbage e depois de Alan Turing, então a gente tem o uso da eletricidade e da eletrônica na computação. Então, o que aconteceu? Ainda no período da guerra, veja só que a guerra está totalmente envolvida na história da computação, né? Infelizmente, e muitas coisas são assim, né? Muitas coisas remontam à ideia de guerra com invenções extraordinárias, né? Como foguete, por exemplo. Foguete é uma invenção extraordinária que serve para mandar satélites para o espaço sideral, coisas assim, mas foram esforços de guerra. Infelizmente, a guerra ajudou a avançar a tecnologia em muitas coisas, né? Não é culpa da guerra, não. Era para ter inventado também, é que a guerra acabou impulsionando isso. Então, o computador não foi diferente. O computador foi criado para militares e na universidade, é onde existia computador. Aí, esse que você está vendo aí é muito famoso. É o ENIAC, porque talvez esse seja o primeiro computador elétrico-eletrônico que existiu. Então, ele realmente fazia cálculos e fazia processamentos de forma eletrônica, né? Ele foi criado por cientistas norte-americanos. No meio da guerra, eles estavam trabalhando nesse projeto, mas ele acabou ficando pronto depois do fim da guerra, em 1946. Você está vendo aí um pouco da ENIAC, que é uma máquina que é bem grande, talvez o tamanho de uma sala, porque ele trabalhava com princípios de eletricidade, mas não tinha os componentes eletrônicos que a gente tem hoje, né? E operar essa máquina é uma dificuldade enorme. Então é aí que entra o assunto que a gente queria falar. Sistemas operacionais. Por quê? Porque como que se opera uma máquina criada nessa época? Então, os computadores criados nessa época, tanto também os computadores de Turing e Babbage, tinha que ser um cientista para entender dele, para poder operar simplesmente o computador. Você está vendo aí que tinha muitas mulheres, né? Mulheres cientistas da época que já trabalhavam nisso. E as mulheres eram um grande potencial nessa área de computação. E aí você está vendo, talvez, as mulheres ligando e desligando plugs, fios, em conectores. Então, é isso mesmo. Era assim que funcionava a programação do ENIAC. Tudo com base de cabo e conectores. Vai conectando, enfiando um buraquinho. Então, não é qualquer um que operava isso daí, né? Algo extremamente difícil. O computador não era para qualquer um mesmo, em 1946. Mas já era assim, promissor o que poderia ser feito com as máquinas que viriam depois, né? Aí a gente chega num período aí pós-Segunda Guerra Mundial, né? No período pós-Segunda Guerra Mundial, aí a gente começa a avançar um pouco mais, porque surgiu componentes eletrônicos mais sofisticados, como o transistor que você está vendo embaixo aí. O de cima que você está vendo é uma válvula, parece uma lâmpada, né? Mas o funcionamento é parecido mesmo, porque ele passa energia elétrica ali, ele chega a esquentar, acende, e aí aquelas peças todas que estão ali dentro, elas comutam, né? Elas que fazem, vamos dizer assim, uns desvios, dependendo de onde for plugado, para criar um cálculo, uma conta. É umas ideias muito loucas que os caras tinham, mas esse é o princípio da computação, acredite. É assim que surgiu o computador mesmo. E o que existe no computador hoje só é muito mais rápido, muito mais grande em termos de capacidade, mas a ideia, o princípio é o mesmo, né? E aquela pecinha que você está vendo ali, ela é desse tamanho assim, ó. E a válvula era desse tamanho assim. E talvez eles não só façam a mesma coisa, como o transistor talvez faça algo ainda mais. Então, uma máquina como essa aqui que nós vimos aqui precisava ser grande por causa da quantidade de válvulas, mas imagine, ela queimava, ela não funcionava direito. O transistor aumentou muito a velocidade da evolução dos computadores. Então,
as universidades e os militares que já tinham isso em mãos passaram a ser os únicos. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial houve um crescimento muito grande da indústria, da empresa, especialmente nos Estados Unidos, o grande ganhador da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, claro. E aí lá começaram a surgir empresas que faziam computadores para serem usados nas indústrias. Né? Sim, então, por exemplo, contabilidade é a coisa mais difícil, mais chata que tem de fazer, ou até RH. Alguns de vocês que estudam RH, talvez seja uma das coisas mais chatas de fazer uma folha de pagamento. Então, os computadores começaram a surgir por causa disso também nas empresas. Né? Uma grande empresa americana, que era forte nesse ramo de contabilidade, começou então a levar o computador para as indústrias. Graças ao transistores, os computadores ficaram bem menores, esquentavam bem menos, tinham mais capacidades e assim por diante. Então, podemos dizer que é uma segunda revolução nos computadores, que a primeira foi a própria válvula. Aí, nesse período, surgiu essa tal de empresa aí. Que empresa que eu estou falando? IBM, a empresa que se destacou, que nós estamos falando aí nos Estados Unidos, foi a IBM. E você vai ver que a IBM ela está presente na história da computação. IBM. Até hoje, IBM é uma potência de computação, mas não mais de computadores. Ela trabalha agora com serviços. Aqui, próximo a Piracicaba, onde nós estamos, tem uma IBM em Hortolândia. E é isso mesmo, Hortolândia. E aí tem muitas coisas sendo desenvolvidas aqui na IBM Brasil também. Mas a IBM começou a desenvolver então computadores, como você está vendo aí, na década de 1960. Então você está vendo dois computadores da IBM muito menor do que o ENIAC. É verdade? Muito menor. Tem uma máquina de escrever ali. Por quê? Porque, não confunda, não tinha teclado ainda não tinha monitor, não tinha nada disso, né? Mas já tinha computadores que trabalhavam nas empresas americanas aí, como Ford, por exemplo. Agora, como é que era operado uma máquina como essa? A operação tinha sistema operacional? Não tinha ainda nos primórdios um sistema operacional. Então ainda era muito difícil. Não havia monitores, não havia teclados, haviam apenas programadores, nem operadores eram. Somente quem sabia mexer nessas máquinas eram programadores. Mas já existia um meio de entrada e saída que eram os cartões perfurados, que você está vendo aí na imagem ao lado direito. Esses cartões perfurados, eles conseguiam ser lidos pelo computador e o computador poderia escrever ele também. Então era uma forma de entrar com dados, né? Tá vendo ali 5, 7. Os buraquinhos representavam alguma coisa que o computador conseguia interpretar, né? Ele conseguia interpretar de acordo com a programação que o operador fazia. Por quê? Porque o computador estava limpo, né? Como ele não tem sistema operacional, ele não guardava nada, não tinha memória, não tinha nenhum programa instalado nele, porque não dá para instalar, porque não tem sistema operacional. Então, o que tinha que ser feito? Programar na hora. Você programa, coloca o cartão, ele lê e executa o programa. Era assim que funcionava nesses computadores aí. Então, eram executados diretamente por programador e não via sistemas operacionais. Bom, Shazam! Aí surgiram sistemas operacionais. Como que isso aconteceu? Da onde que veio a ideia de colocar um sistema operacional? Então, o que aconteceu é que no final da década de 60, né, já entrando na década de 70 também, a IBM mesmo, que era a poderosona dos computadores naquela época, mas ela só desenvolvia computadores para empresas, ela passou a desenvolver máquinas menores ainda e mais potentes. Por quê? Porque houve uma outra revolução na computação, que é o tal do chip, ou microchip, né, que a gente usa até hoje, ou microprocessador. Então, o que a gente tem dentro de um computador hoje é um microprocessador que cabe dentro dele milhares de circuitos daqueles de transistor que eu mostrei para vocês anteriormente. Isso tornou a coisa muito mais potente e veloz e fenomenal. Então, por isso, os computadores ainda diminuíram mais. E quanto mais pequenos eles ficam mais velozes e mais poderosos e começam a ter memória. E descobriram silício e aí descobriram que dá para fazer memória e assim por diante. Então a coisa
aumentou e esses computadores passaram a ter até mesmo interface. O que é isso? Passaram a ter interatividade com a pessoa, o ser humano. Então apareceu, né, o teclado, apareceu, eu ia mostrar o mouse não, apareceu, não tem um monitor, vou mostrar aqui, apareceu um monitor, que você está vendo aí embaixo, né? Então apareceu monitor, teclado. Se apareceu monitor, teclado, então tem que aparecer também o quê? Sistemas operacionais, para controlar tudo isso aí. Porque agora o computador não é só um executador de tarefas. O computador agora tem que dar conta de saber o que está sendo, o que é essa tecla que o cara digitou aí. Tacar na tela uma letra que ele quer mostrar. Vocês estão entendendo? Então a coisa começou a surgir porque o sistema operacional, vocês vão ver que não é só para abrir o computador. O sistema operacional ele controla tudo. O sistema operacional ele controla todo o computador. Então ele controla o teclado, ele controla o monitor. O que você está vendo ali não é um computador. É apenas uma estação de trabalho. Porque você está olhando ali, dá a impressão que, mas já ficou bem pequeno mesmo. Não, ainda não. Não ficou ainda desse tamanho, não. Isso aí é uma estação de trabalho que é composta só de teclado e monitor. Mas ele tem que plugar no computadorzão grandão que ele fazia isso. Mas alguém teve que criar um sistema operacional para esse cara aí, né? Então a estação de trabalho de uma IBM da época, ele não é um computador e sim um monitor e teclado emendado aí. Bom, então como é que surgiu os primeiros sistemas operacionais neste período? Entre final de década de 60 e início de 70. Os primeiros sistemas operacionais não eram gráficos, obviamente, não tinha telinha, janelinha, não tinha nada disso, era tela preta mesmo. Mas por trás de tudo, eles já tinham o poder de controlar a máquina, controlar o teclado, controlar a memória, controlar processamentos. E recebiam ordens por meio de linhas de comando. Então você abria o computador, ele conseguia controlar isso, conseguia ligar, conseguia entender o que você estava digitando, entendia, jogava na tela. Mas ainda assim, para ele executar programas, para ele executar tarefas, você tinha que digitar as tarefas na linha de comando. Quer dizer, uma tela preta, imagine, e você escrevendo frases, né? Então era essa a ideia que você tinha que fazer, né? Então, uma tela monocromática, uma tela que só tem uma cor, né? Então, o sistema operacional que surgiu na época foi sendo aumentado, até que se tornou um tal de Unix. Então, esse é a base dos sistemas operacionais usados nessas máquinas das empresas e das universidades. Máquinas grandes, chamadas de mainframe, como está escrito aí. Então, isso é o primórdio do sistema operacional dos primeiros que faziam essa tarefa aí. Mas daí, o que aconteceu? Já tem um spoiler ali embaixo, né? O que aconteceu é o seguinte, surgiu um tal de computador pessoal. O que é isso? Até então, os computadores só existiam para militares, universidades, cientistas e empresas grandes. Mas e o sujeito que estava lá na casa dele? Não tinha nem condição de ele pensar em ter um computador, porque nem cabia na casa dele. E mesmo que coubesse, ele não ia saber mexer, é muito difícil. E mesmo que ele soubesse, ele ia fazer o que com o computador? Folha de pagamento dele com a mulher dele? Os filhos dele? Das mesadas que ele dava para o filho dele? Então não faz sentido, não fazia sentido. Mas alguém, malucão, teve a ideia de fazer sentido. Então uma revolução que aconteceu é quando, na década de 70, alguém achou que dava para fazer um computador pessoal. Então tinha dois amigos da universidade que desenvolveram um computador caseiro, que você está vendo aí, parece de papelão, né? E que poderia ser usado por pessoas comuns. Então eram dois Steves, o Steve, engenheiro eletrônico, que era o Steve Wozniak, e o amiguinho dele, marqueteiro, que era o Steve Jobs. Então eles criaram esse computador que você está vendo aí, né? O primeiro computador pessoal que dava para digitar texto, fazer cálculos e outras coisinhas. Era o Apple I. Parece uma caixa de papelão. Mas enfim, não tinha monitor, você tinha que ligar numa TV, como você está vendo aqui. Parece que os fios dele estavam tudo para fora. Feião, né? Feião mesmo. Quem diria que a Apple já teve um computador feio? Mas já teve, né? Então,
esse computador pessoal aí vai revolucionar o mundo dos computadores. Então o que aconteceu depois disso? Precisa de um sistema operacional para um computador pessoal. A recém-formada Apple, né, que foi criada na garagem dos pais adotivos do Steve Jobs, eles começaram a desenvolver alguma coisa parecida com o sistema operacional. Por quê? Porque uma pessoa na casa dela tinha que ser fácil para ela mexer, senão não dava para fazer nada. Então tem que ser bem amigável esse negócio aí. Então eles começaram a desenvolver alguma coisa aí baseada no Unix. Nada muito assim extraordinário não, tá? Demorou para eles conseguirem alguma coisa, né? Então, olha lá, o que está dizendo aí, o sistema operacional tinha a função de controlar tudo, hardware, então isso eles já conseguiam, mas deixava a desejar na operação da máquina, porque ninguém tinha feito um sistema operacional para um ser na casa dele mexer. Ia demorar ainda. Então, o sistema operacional para uma pessoa usar em casa, sem ter autoconhecimento de computação, precisa ser bem mais amigável. Eles trabalharam nisso, mas, por exemplo, gráficos mesmo, demorou muitos anos para aparecer. Bom, então, eles criaram essa empresa, mas eles precisavam de patrocínio, né, para chegar não, para eles aumentarem, vamos dizer assim, para eles criarem mais computadores ou evoluírem. Então a Apple, por exemplo, foi buscar patrocínio, não, parceiros, né, para crescer na ideia. Alguém que entrasse com a grana. Eles já tinham a ideia, já tinham o Apple I, chegaram a vender alguns, mas eles precisavam de mais, né? Precisavam de alguém para transformar o negócio numa grande empresa mesmo. Então eles pensaram, já sei, vamos lá na IBM, a gente pergunta para ele, eu inventei um computador pequenininho assim, ó, pessoal, para levar para casa e tal. A IBM, não me interessa isso aí. Computador para levar em casa? Quem que vai comprar computador para levar em casa? Nada, não, deixa quieto. Só trabalho com mainframe aqui, só trabalho com empresa. A IBM desdenhou. Então, a ideia não interessou para a IBM, mas a Apple conseguiu outras pessoas que se interessaram. Então, alguém lá com grana investiu. Nem era da área de computação. Deixou na mão dos caras mesmo. Investiu. Os caras contrataram mais gente, tal. A Apple começou a andar. Porque funcionou a ideia. A ideia é boa. Quem disse que o ser humano não precisa de computador na casa dele? Hoje é um absurdo a gente pensar que nem um celularzinho a gente não tem. É difícil de imaginar isso. Mas ele conseguiu então emplacar o negócio, a Apple começou a crescer e o que aconteceu? A IBM se arrependeu, com certeza. Então a IBM se arrependeu e começou a correr atrás também. Surgiu então a ideia da IBM, agora a IBM decidiu, não, agora eu vou fazer meu computador pessoal também. Então a IBM inventou, através dos seus engenheiros, com muito mais dinheiro, né, do que o Steve Jobs e tal, rapidão, inventaram o IBM PC, Personal Computer. Esse nome famoso, PC, que está nas nossas bocas até hoje. Então foi um padrão inventado pela IBM. A IBM inventou o PC. Você está vendo aí um dos primeiros PCs, o IBM PC. Um dos primeiros. Esse já está bem avançadão, já, bem bonitão, ó, em comparação com aqueles da Apple, né? Já tem até um monitorzinho ali, monocromático, tal. Então, esse padrão foi criado pela IBM. E, claro, quando eles pensaram nisso, e o sistema operacional? Então, de novo, volta no assunto sistema operacional. Então tem que ter um sistema operacional nesse cara aí. Então a IBM fabricava PCs e não fabricava sistemas operacionais. Então a pergunta é, que raios de sistema operacional nós vamos colocar no IBM PC? Quem vai desenvolver? Qual que eu vou usar? Vou usar esse de mainframe e não serve. Unix. E é muito difícil, né? Muito difícil porque é para empresa, só quem é altamente qualificado para mexer. Precisa de uma coisa mais simples. Aí um tal de Bill Gates, que também tinha trabalhado na IBM, juntou-se com Paul Allen e eles abriram uma empresa chamada Microsoft. E essa empresa surgiu justamente para ser contratada pela IBM para construir um sistema operacional. Então eles construíram e chamaram de MS, de Microsoft, DOS, Disk Operation System, que era um sistema operacional que poderia colocar num disco pequeno, assim, um disco que enfiava ali, ó, enfiava ali pela boquinha ali e rodava. Ali, ó, MS-DOS, com essa carinha que você está vendo aí embaixo.
é assim que surgiu um dos sistemas operacionais mais famosos que já existiram, MS-DOS, os primórdios da Microsoft, que trabalhou para IBM. E aí foi. Então a coisa avançou nessa linha, né? Começou acontecendo uma corrida aí, né? Uma corrida bem conhecida, que é a corrida das duas concorrentes, a IBM com o PC e a Apple com os seus Apple I, Apple II, Apple III, né? Então tava meio páreo ali, por enquanto. E os sistemas operacionais também viraram uma corrida. Então a Apple sempre quis fazer o próprio sistema operacional dela, embora ela usou algumas vezes sistemas operacionais alheios, mas ela acabou sendo detentora de desenvolver o seu próprio sistema operacional, né? E mais para frente eles precisarem crescer e tornar gráficos operacionais e acompanhar a evolução dos computadores. Então a Apple avançou nisso e lançou um tal de macOS, que existe até hoje, com recursos gráficos inovadores. A Microsoft não ficou por trás e ela lançou o Windows. E aí surgiu também o mouse, né? E aí, até voltou aqui. O Windows, um sistema operacional também gráfico, mas aí tava ali uma briga entre quem faz o sistema operacional mais bonito, melhor, mais funcional e assim por diante, né? Então tá aí, o Steve Jobs e o Bill Gates. Ambos evoluem e as versões concorrendo até os dias atuais. Então você sabe que quando surgiu o Windows 95, depois veio o Windows de 98, Windows 2000, Windows Millennium, o Windows XP, esse que está aparecendo na tela aí, famosão. Depois veio o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, o Windows 10, que é onde a gente está hoje. macOS, só fica mudando de número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também tem uns nomes aí do macOS que diferem bastante também. Sierra, umas coisas assim. Tá? Então esses dois sistemas operacionais existem até hoje e estão em fase de evolução. Mas, aí você pergunta, mas por que a Microsoft dominou tanto se eles eram tão assim, meio páreos no início? Embora foi até a Apple que começou. O que aconteceu? Bom, a Microsoft dominou o mercado dos sistemas operacionais por algum motivo. Sim, aconteceu uma coisa doida. A IBM caiu fora. Acredite. A IBM chegou uma hora e falou: não tô afim mais de fazer PC. Fez um monte, mas não tô afim mais de fazer PC. Tô caindo fora. Vou trabalhar com outra coisa na computação também, serviços, sei lá, mas não quero mais fazer computador. E aí ela pegou e falou assim: sim, e além disso, quem quiser fazer o PC, tá aqui, ó o projetão aqui, ó. Pegou aquele calhamaço assim, né? Tá aqui, ó. Quem quiser, faça. E aí os caras ficaram loucos, principalmente na Ásia. Então na Ásia começou, vamos lá, vamos fazer. Começaram a construir placas, ASUS, sei lá o que. Começaram a construir um monte de placa-mãe, chip, memória, tudo dentro da arquitetura da IBM. A arquitetura da IBM, agora a arquitetura livre do PC. Então o que aconteceu com o PC em relação ao Macintosh, por exemplo, que era da Apple? O PC virou popularzaço, cresceu violentamente, né? Então ficou barato, inclusive, né? Popularizou violentamente, ficou barato. Quem se deu bem nessa história? Tio Bill. O Tio Bill, claro. Se todo mundo tem um PC, eles vão precisar de um sistema operacional. Tio Bill tem o Windows ou Microsoft DOS antes disso. Tio Bill tem, né? Caso contrário, você vai comprar uma máquina cara, Apple, mas daí já vem com o sistema operacional, mas daí não é o Tio Bill, mas custa caro. Agora, aquela outra máquina tem algum outro? Não tinha. Tudo da Microsoft. É assim que a Microsoft ficou milionária e rica e etc. Aí você pergunta, e o Linux? Não, você não falou nada de Linux até agora. É porque o Linux não tinha aparecido ainda exatamente, né? O Linux é um sistema operacional muito conhecido hoje e sempre correu por fora por causa da maneira como ele é distribuído. Porque o Linux nunca esteve ligado a alguma comercial de verdade. Então ele não se associou a uma grande empresa de construção de PCs, coisas assim. Era um sistema operacional open source, então a ideia é código aberto.
A ideia é que as pessoas colaborassem, melhorassem. Então é muito mais assim, é muito interessante a ideia, mas entusiasmou muito mais gente profissional da área de computação, né? De fato. Só que de uns tempos para cá, porque como o Linux desenvolveu muito bem na parte técnica da coisa, e o Windows é um fracasso em muitas partes nesse aspecto, então, por exemplo, na área de servidores, redes, etc., Linux dá pau violentamente no Windows, então o Linux ganha muito espaço, principalmente em áreas como essa. Até em redes, em servidores de internet, em muitas coisas, é Linux, sim senhor. E até para uso pessoal hoje, o Linux também é bem interessante e bem conhecido. Muitos já estão adotando essa ideia, já dá para trabalhar igual um Windows, com a mesma carapaça, por assim dizer, e tranquilamente, né? Quem mexe com outro tipo de sistema operacional mexeria com Linux tranquilamente. Então tá aí, o cenário atual, você está vendo, tem aí o Windows, esse aqui, tem o Linux, o pinguinzinho, tem o Chrome OS, que é parecido com o Google Chrome, mas não é o Google Chrome, não é o navegador. Tem um sistema operacional da Google, que também entrou na parada. E aí tem, já para computadores de outro tipo, computadores da Apple, o macOS para Apple. Bom, tem uma outra história meio paralela aí, de sistemas operacionais, que é a história dos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Essa é uma outra história que começou mais recentemente, né? Então, em anos mais recentes, surgiu a linha de sistemas operacionais para dispositivos móveis, né? Essa é uma longa história também, mas resumidamente, Microsoft e Apple foram as primeiras a tentar. Tentaram e quebraram a cara. Sim, num período anterior ao iPhone que você está vendo ali, houve tentativas tanto da Apple quanto da Microsoft. Houve alguns aparelhos com o Microsoft CE e outras coisas assim, mas não rolou, não deu certo. Aí tudo mudou quando a Apple acertou dessa vez, lançou o iPhone. Então o iPhone foi o marco divisório aí, e junto com o iPhone ele lançou um sistema operacional específico para ele, o iOS, que hoje também está por aí. iOS, junto com os tablets, com os iPads e os iPhones e etc. Né? Ah, sim! Antes do iPhone tinha um iPod, tá? Então, mas o iPhone foi um marco divisório. Aí outros fabricantes de celulares também, não demorou muito já. Opa, temos que ir nessa linha aí. Smartphone, criaram o smartphone. Só que tiveram que começar a buscar um sistema operacional. Então aí a Apple saiu muito na frente, porque ela já lançou o smartphone já com o sistema operacional. As outras tiveram que correr atrás. Por sorte, tinha uns caras trabalhando num projeto chamado Android. E a Google, visionária, viu esse projeto. E era um projeto para dispositivos móveis. Não era para celular, mas dava para adaptar e fazer e mandar ver. Então, ela foi lá e comprou. E aí, meteu dinheiro lá e desenvolveu com base no Linux, né? Investiu pesado, transformou isso em um sistema operacional. E começou a disponibilizar, ofereceu. Ah, tá aqui, ó. Sistema operacional? Tá precisando? Tá aqui, ó. Não precisa nem pagar, cara. Tá aqui o sistema operacional disponível pela Google, né? Então aí ele arrumou umas parceiras para já colocar o sistema operacional, Samsung, LG, Motorola e outras, e começou a concorrer com a Apple. Então a Microsoft tentou entrar novamente nesse ramo. Talvez alguns tenham ainda, não sei, né? Ou se arriscaram a comprar um Windows Phone, mas não rolou, não deu certo. Então o Windows até já caiu fora, não tem mais o Windows Phone, não faz mais, tá fora, tá? Então o Windows reconheceu a derrota e desistiu dessa área. Então o que a gente tem hoje mesmo é isso aí, iOS da maçãzinha e o robozinho do Android, sistemas operacionais que servem para dispositivos móveis. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aí, tá? É isso aí. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Que eu tenho mais um pedaço dessa aula. Então, nesta aula nós conhecemos um pouco da história que nos fez chegar até os sistemas operacionais da atualidade. Na próxima parte da aula, iremos conhecer as características dos sistemas operacionais. Então, aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor
como é que funciona mesmo o negócio dos sistemas operacionais, tá bom? Então, é isso. Essa aulinha é mais para contar a historinha, mas ela ajuda a gente a entender como é que funcionam os sistemas operacionais. Eles avançaram junto com as máquinas e hoje eles são bem desenvolvidos, tanto em parte de interface, que é a cara deles, a boniteza, quanto no que eles são capazes de fazer, né? Mas nem sempre foi assim, como vocês viram aí, né? Então, próxima aula, vamos falar do cenário atual e do que está funcionando nos sistemas operacionais dos nossos aparelhos e dos nossos computadores, nossos celulares. Falou? Agradeço vocês, então. Valeu! Até daqui a pouco.